Muy buenos días o buenas tardes a Boa todos los tarde presentes a todos y os que estão aqui también a los presentes, ministros também aos iglesias en ministros e diferentes igrejas em diferentes naciones. nações. Que las bendiciones de Que Cristo, as el ángel del bênçãos de pacto, Cristo, o anjo do pacto, sean sobre todos estejam ustedes sobre todos y sobre mí vocês, también, sobre que mim nos também, abra las escrituras que nos abra y as el Escrituras entendimiento para e o comprender entendimento para la palabra del compreendermos Señor. a palavra do Senhor. En el nombre del No Señor nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quiero agradecer a todos los Quero coordinadores agradecer a y todos os voluntarios de la Embajada coordenadores Mundial de Activistas por la Paz por el apoyo constante e aos voluntários da el Embaixada esfuerzo Mundial de y Ativistas el pela amor que han Paz, colocado pelo en apoio la cuarta constante, maratón de donación pelo de esforço e sangre pelo amor en la que sangre colocaram na está quarta maratona la vida, de doação de sangue. donando No sangue la está a savia vida, doando de la a vida. ceifa da vida. Nuestra meta A como nossa embajada meta como es embaixada promover é una cultura de promover donación de uma sangre cultura voluntaria de doação de y sangue habitual en voluntária todos los países e habitual de em América todos os Latina, países da América con el Latina, apoyo de todos ustedes com o apoio de todos vocês y con el apoyo de todos ustedes. e com o apoio Já de todos lo vocês. estamos consiguiendo Estamos já y conseguindo pronto isso será e em breve una será uma realidade. A continuación voy a leer las cifras que nos Na han llegado de diferentes continuação, eu países lhes lerei y también os recordarles números que nos enviar los chegaram dos certificados diferentes que países, comprueban las cifras também que nos han lembrar-lhes notificado por de país. enviar os certificados O sea que necesitamos que que nos comprovem envíen esses números de parte de los bancos de que sangre nos también foram notificados las por cifras país. Ou seja, necessitamos que nos envie se han da parte colectado dos bancos de sangue ou en estas hemocentros donaciones. também Los resultados os por país números que ya han llegado das hasta coletas nessas doações. Argentina, Os resultados por país, 2.350 unidades. Bolivia, os resultados por país que chegaram até aqui são 3.121 Argentina, 2.350 unidades de sangue coletadas, Bolívia, Brasil, 3.121 15.697 unidades, unidades. Brasil, 15.697 unidades, Colômbia, Colômbia, 30.224 unidades, unidades. Chile, Chile, 2.057 unidades, unidades. Costa Rica, 998 unidades, Equador, Equador, 2.405 unidades, El El Salvador, 624 unidades, Espanha, Espanha, 1.500 unidades, Estados Unidos, 715 unidades. 715 unidades, Guatemala, Guatemala, 645 unidades, México, México, 4.612 unidades, Panamá, Panamá, 326 unidades. 326 unidades, Paraguai, 642 642 unidades, Perú, todavía no ha llegado Peru, el reporte. ainda não Peru. chegou Puerto Rico, a sua informação, 450. Porto Rico, 450 unidades, República Dominicana, República Dominicana, 200 unidades, Venezuela, Venezuela, 6.612 6.612 unidades. El gran total, 73.178 O total parcial, 73.178 unidades já informadas. Felicitações para a Colômbia com as 30.224 unidades.
y para todos los países, E felicitações também felicitaciones también para todos por os las países unidades pelas unidades se que foram han obtenido obtidas en cada uno de los em países cada um dos de la países da América Latina, España da Espanha y e Norteamérica. América do Norte. Faltan todavía Ainda faltam países alguns por países reportar como por Perú, informarem, las como o unidades Peru, que han obtenido informarem as en unidades esta que obtiveram donación de nessa sangre doação de sangue que se ha realizada llevado a cabo nestes en estos dias. días. La anterior A doação de donación sangue de anterior, sangre, el total de unidades o total de unidades foi coletado foi 47.152 47.152 y en unidades. esta ocasión fueron Nesta ocasião foram 73.178 73.178 unidades, ou seja, quase o dobro. el doble. O sea que va aumentando en cada ocasión la cantidad de unidades en este proyecto Quer dizer que em cada maratona donación de a sangre quantidade de unidades voluntaria segue aumentando nesse projeto de y doação habitual. de sangue voluntária e habitual. Y continuaremos así, E nós continuaremos assim, luchando, lutando e trabajando trabalhando a a favor favor de la familia humana. da família humana. La donación de sangre A voluntaria y doação habitual de sangue voluntária e habitual se convertirá en la se cultura converterá de donación de sangre na cultura voluntaria de y doação habitual de sangue en todos los voluntária e países habitual em todos os del países continente do continente americano. americano. Mis felicitaciones Minhas a felicitações todos los a coordinadores todos os coordenadores y voluntarios de la Embajada de Activistas por la e Paz voluntários da Muito Embaixada labor. Mundial de Ativistas pela Paz, están llevando a por cabo esse trabalho que estão realizando en favor a de la favor familia humana, da família humana, porque estamos trabajando porque nós estamos trabalhando en pro em prol de la familia humana. da família humana. Ahora leemos Agora vamos ler no livro en Deuteronomio de Deuteronômio, capítulo 18, no versos capítulo 15 18, al 19, a partir do versículo 15 até o 19, donde nos dice: onde nos diz: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová. O Senhor teu Deus te levantará um A ele profeta do meio de ouvireis. ti, de teus irmãos como tu, Conforme a a ele todo lo que ouvireis. pediste a Jehová tu Conforme a Dios, tudo que pediste en Horeb, el día ao de la Senhor teu asamblea, Deus em Horebe no dia da dizendo: congregação, dizendo: no vuelva Não yo a ouvirei oír la mais voz de a Jehová voz mi do Senhor Dios, teu Deus, ni vea yo nem más mais este verei gran este grande fuego, fogo, para que não muera. morra. Y Jehová me dijo: Então o Senhor me disse: han hablado bien en lo que han falaram dicho. bem naquilo que disseram. Profeta Eu lhes levantaré levantarei de um medio de sus profeta do meio de hermanos seus como irmãos tú, como tu, y pondré mis porei as palabras minhas en su palavras na boca, sua boca, y él les hablará e ele lhes todo falará lo que yo le tudo o mandare. que eu lhe ordenar. Mas cualquiera que E no será que oyere qualquer mis que palabras não ouvir él as hablar minhas en mi palavras nombre, que ele falar em meu nome, yo eu le o pediré requererei cuenta. dele. Que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe as palabra nossas almas com a sua nos palavra permita e nos permita entendê-la. entenderlas. Los profetas Os tienen profetas el têm así o assim dice diz o el Senhor. Es nuestro tema Esse é o nosso tema para para esta esta ocasião. Pueden tomar asiento si Queiram tienen assentar-se, tenham a la bondade. bondad. Los profetas son enviados de edad en edad y de dispensación en dispensación, Os profetas são enviados de era em era con las dos e de dispensação em conciencias dispensação. juntas, para Eles escuchar vêm de com as Dios, duas consciências para juntas recibir esa palabra para de escutarem de Dios, Deus, comer receberem en essa términos palavra de espirituales Deus esa palabra, e, em termos espirituais, comerem essa luego palavra. hablarle al Depois pueblo falá-la ao povo con esa palabra que le ha sido dada
de parte depois falar ao de povo Dios. com essa palavra que lhe foi dada da Tenemos parte el de caso Deus. de Jeremías, Temos o caso do profeta Jeremias, en el capítulo 1. Jeremías nos dice, capítulo 1, onde ele nos diz, verso 4 en adelante, dice, começando a partir do versículo 4, onde vino diz: pues palabra de Jehová a mí, assim veio a diciendo, mim a palavra do Senhor, ¿a dizendo: quién viene la a palabra? quem A los profetas. vem a palavra aos profetas. Vino pues palabra de Jehová a mí, Assim diciendo, veio a mim a palavra do antes Senhor, que te dizendo: formasse en el antes que te vientre, formasse no conocí. ventre te conheci. Antes que nacieses, te Antes santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vean, antes de formarse en el vientre de su madre, un Antes que te profeta, formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, en el vientre e as nações te te dei conocí. por profeta. Es que Dios Vejam que antes es de el se Dios formar no de los ventre da sua mãe, espíritus de los profetas. um profeta disse: Nos antes que dice te la formasse no Escritura ventre te conheci. É porque Deus é o Deus dos Hebreus, espíritos dos profetas, como a Escritura nos diz na capítulo carta aos 12, Hebreus, capítulo 12, dice capítulo 12, verso 22, começando no versículo 22, en adelante, e daí em diante, sino que os habéis acercado al monte disse: de Sión, mas a la ciudad chegastes del ao Dios Monte de Sião, vivo, Jerusalén la e à celestial, cidade do Deus a la vivo, a compañía de Jerusalém muchos celestial, millares de ángeles, e aos a la muitos milhares de congregación de los anjos, primogénitos que están inscritos a en Universal los Assembleia cielos, Igreja dos Primogênitos, la que congregación de estão los inscritos nos primogénitos que están céus, inscritos en los e a cielos, Deus, o juiz de es la todos, iglesia e aos del espíritos Señor dos justos Jesucristo. aperfeiçoados. A Dios el juez de todos, a Os los espíritos dos los justos hechos perfectos, são os corpos angelicais dos profetas e também dos crentes em Cristo, de los profetas y también e a de los Jesus, o creyentes mediador en de um Cristo. novo pacto, e ao sangue da Jesús el aspersão mediador que del fala nuevo melhor pacto y la do sangre que rociada o que de habla Abel. mejor que la de Abel. Y si vamos al libro del Apocalipsis, E se nós formos ao livro do Apocalipse, encontraremos aí nós información encontraremos mais informações sobre este tema tan sobre importante. este tema tão importante. En el capítulo 22, verso 6, Apocalipse, no capítulo 22, versículo 6, en adelante dice, e daí em diante nos y me diz: dijo, estas son palabras fieles e disse-me, y verdaderas. estas são palavras E o fiéis e Senhor, verdadeiras, el Dios e o de los Senhor, espíritus de los profetas, o Deus dos espíritos el dos Dios profetas, de los espíritus de los profetas, o Deus do quê? Dos ha enviado espíritos su dos ángel profetas. para mostrar a sus Enviou o siervos seu anjo para las mostrar aos seus cosas que servos deben as coisas que em suceder breve pronto. hão de acontecer. El reverendo William Branham hablando acerca de este ángel E o reverendo William Branham, del Señor Jesucristo, falando a respeito desse anjo do Senhor Jesus Cristo, dice, ele disse que esse é um espírito de profeta de profeta. y por consiguiente Consequentemente, es un hombre de otra é dimensión, um homem de outra dimensão, enviado a Juan el enviado apóstol
ao apóstolo para João darle a conocer para lhe dar a conhecer las cosas as coisas correspondientes correspondentes a lo que él tenía ao que ele teria que hablar. de falar. Es muy importante saber estas É cosas muito porque importante sabermos estas coisas, así porque assim podemos nós comprender podemos compreender melhor mejor el programa divino. o programa divino. A través de toda la Biblia, Ao longo de toda a Bíblia en el Apocalipsis se nos habla e no Apocalipse nos fala del ángel do anjo de Deus. de Dios. Y luego se nos habla del ángel del Señor E logo Jesucristo. nos fala do anjo do Senhor Jesus Cristo. El ángel de Jehová O anjo do Senhor es Cristo, é Cristo, el cual aparecía que aparecia a los profetas para os profetas como Adán, como Adão, como Abel, Abel, Sete, como Enoc, como Noé, Enoque, como también Matusalém, Noé, bem como todos Matusalém e todos estes esses homens de homens Deus. de Dios. Fueron ellos Eles bienaventurados en foram ver bem-aventurados al ángel de Jehová. em Recuerden ver a o Manoá anjo no do capítulo Senhor. 13 Recordem del que libro de também los Manoá, Jueces, no también capítulo 13 do livro dos vio Juízes, al ángel de Jehová ele viu o anjo do Senhor. y pensó Ele pensou que morreria que iba a morir porque tinha porque había visto visto a Deus Dios cara a cara. aunque la Biblia dice que Embora a nadie Bíblia jamás le diga, vio, pero al ver al embora a ángel de Bíblia Jehová, diz que jamais alguém que viu a es Deus, el cuerpo mas angelical de ao Dios, ver o anjo do estaba Senhor, viendo a Dios, que é o corpo ese angelical de angelical, Deus, y el cuerpo angelical de estava se Dios vendo a Deus no seu es corpo angelical. Cristo, E o corpo angelical de Deus é anjo do Cristo, pacto. o anjo do pacto, el que le dio el o qual pacto deu o en pacto el monte Sinaí a Moisés lá no Monte a Sinai, Moisés para que entregara al Moisés pueblo o hebreo entregasse ao povo hebreu en aquellas naquelas tábuas de piedra, pedra, y ese ángel e esse é o anjo que que acompanhava acompanhava Moisés Moisés y también el pueblo hebreo e também era Cristo. Por eso o Cristo povo en el hebreu capítulo 8, era Cristo. versos 56 al 58 de San Por Juan isso, dice, no capítulo 8 de São João, versículos Abraão, vuestro 56 padre, ao deseaba que 58, lo vio y se Cristo gozó. disse: Abraão, Lhe vosso dijeron, pai, "No tienes desejou ver o 50 meu dia, anos o e viu e se dizes que has alegrou. visto Abraão?" Lhe disseram: Tu não tens ainda Jesucristo 50 lhe disse, anos "Antes e que dizes Abraão ter visto fuese, Abraão?" Jesus eu lhe sou. respondeu: Como Antes era que Abraão Jesucristo existisse, eu sou. antes, E como Jesus Abraão, Cristo era antes de Abraão, era el ángel ele del era o anjo do pacto, pacto, o anjo o do ángel Senhor, de Jehová, que aparecía o qual aparecia en diferentes em ocasiones diferentes ocasiões a los diferentes aos mensajeros diferentes mensageiros que ele que le enviava enviaba de era de edad em era. en edad. Nos dice en el libro de los sellos y E también no livro dos selos, en el bem libro como de no las livro das edades, eras, tenemos aquí nós temos un extracto extrato donde nos habla de ese onde ele ángel nos fala desse anjo. y vamos a leerlo E vamos ler isso para que todos para que entiendan todos entendam lo que corresponde ao que corresponde a esta escritura a essa escritura. en la página 301
del libro de los Na sellos, página 301 do livro Os Selos em Espanhol, nessa versão ele disse: noten bien, notem bem, en el tiempo cuando no Dios iba a tempo librar quando el Deus ia mundo livrar o antes mundo del antes do diluvio, dilúvio, Ele mandou um ele águia. mandou Recuerden uma que águia. águila Recordem que uma significa águia representa profeta. um profeta. Quando decidiu Quando livrar decidiu a Israel, livrar também Israel, mandou um águila. também Não mandou uma crees águia. de que quando Juan estava Você na não isla crê de que quando Patmos, João estava na ilha de este mensaje era Patmos, tão importante, esta este mensagem mensaje era tão tão perfeita que aún nem não mesmo ser poderia ser confiada a confiado um anjo? a um ángel? Porém, um anjo é um mensageiro. mensageiro. Mas Pero sabia você usted sabia que aquele mensageiro era um profeta? Lo cree? Vamos a probarlo. Creem? Veamos Vamos Apocalipse provar isso. 22, verso 9. Vejamos no capítulo Para ver 22, se não versículo foi- 9 do para Apocalipse, ver para vermos se não foi águia. se não foi uma águia. Ele era um Ele era um anjo, pero era um mensageiro, profeta, porém era um profeta, el cual revelou a Juan o qual revelou a completamente João completamente este livro do Apocalipse. Y en el libro de las edades de la iglesia, No livro As Eras da Igreja, también nos habla de este ángel também nos fala mensajero, desse anjo mensageiro, para que todos así para que assim todos nós saibamos sepamos que que la revelación a de revelação Jesucristo de Jesus Cristo, señalada mostrada en Apocalipsis no capítulo 1 do Apocalipse, dice el mismo Cristo e o próprio Cristo disse que le envió que ele por medio enviou de su ángel. por meio do seu anjo. En este extracto nos dice Nesse extrato nos diz, en la página 41 na del libro página de citas, 41 do livro das citações, parágrafo 330, em espanhol, parágrafo 330. y fue enviado E foi enviado, y significó esto e isso por significou un ángel a Juan. por No sabemos seu quién era el anjo a ángel. João. La Biblia Não no sabemos dice quem era o anjo, quién a era el Bíblia não ángel, diz pero quem era o sabemos anjo, que era un profeta, mas nós sabemos que era um profeta, porque la Biblia porque dice a Bíblia enseguida, em seguida diz que porque la Biblia enseguida dice eu, Jesus, yo, Jesús, enviei he enviado a mi o ángel meu anjo para testificar de estas cosas que han de acontecer brevemente. Luego vemos que cuando Juan comenzó a adorar al ángel, para el vos ángel le testificar dijo, essas coisas que "Mira, iam acontecer em no breve. lo hagas. Depois vemos que Revelación João começou a 22. adorar o anjo e o anjo lhe disse, Ele dijo, olha, não "Porque yo faças soy tal. siervo Revelação juntamente 22, e disse, con los porque profetas". eu sou conservo teu com os profetas. Poderia ter sido Elias. Elías. Poderia ter haber- sido Podía haber sido dos profetas. uno de los profetas. Juan era un apóstol, pero este profeta fue enviado. Y Juan, siendo apóstol, mire la naturaleza de sus demás epístolas. Prueba que Juan Poderia no ter lo sido escribió, Elias, poderia ter sido um dos porque no tiene profetas. la naturaleza João era um apóstolo, mas como este Juan. profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, observe a natureza O das sea, suas no demais tiene el epístolas. estilo literario Isso prova que João não escreveu, de Juan. porque não tem a natureza No como a escribe, de João. Ou no son seja, escritos como não que tem o Juan estilo literário de João. escribía. Su estilo literario es diferente. O sea que el ángel le dictó a Não são Juan escritos como os que João la escrevia. revelación Seu estilo literário é Apocalipse. diferente, ou seja, que o anjo ditou para João a revelação do Luego mira la Apocalipse. naturaleza de esto. E observe a Juan era um natureza escrito- disto. Juan era un escritor, Logo, un apóstol, observe a natureza disso.
Pero este es João era um espíritu escritor, de profeta. um apóstolo. Es Porém, enteramente una este persona aqui é um espírito de diferente. profeta. É inteiramente uma pessoa diferente. Es un misterio. O anjo do Senhor El Jesus ángel del Cristo Señor Jesucristo, é um mistério. como era un misterio el Como ángel de Jehová. o anjo de Jeová era um mistério. Por lo tanto, hay una Portanto, bendición de grande de parte de Dios há uma grande para a bênção igreja da del parte de Señor Deus para a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo y está siendo revelado, pero sellado, todo en el libro del Apocalipsis, e tudo que está no sellado livro con do 7 Apocalipse sellos, en Apocalipsis está sendo capítulo revelado. 5, verso 1 en adelante, donde Porém, luego Cristo lo toma ese está libro, lo selado. abre el cielo y lo trae en el capítulo 10 del E Apocalipsis tudo que está selado para com esses entregá-lo selos do ao Apocalipse homem, capítulo 5, para que do se lo versículo coma em diante, y luego onde profetice Cristo toma, ou seja, toma esse livro, Las o abre cosas no céu, o traz no capítulo que él 10 do Apocalipse comió, para entregá-lo a um homem, para al que o comer coma. el libro escrito por Depois dentro y por profetize as fuera, coisas que ele para comeu profetizar. ao comer o livro para escrito traer esse por mensaje dentro e por contenido fora, para En ese profetizar, libro de los trazer 7 sellos ya abierto, essa para mensagem darlo a contida conocer a la nesse iglesia livro del dos 7 Señor selos, Jesucristo, já aberto, para profetizar para dá-lo a sobre conhecer muchos pueblos, naciones, a igreja do Senhor y Jesus lenguas. Cristo, para que O sea, que viene como un profetize mensaje no solamente para la iglesia, sino em seguida sobre muitos povos, para nações e todos línguas. Ou seja, los seres humanos. que virá com uma mensagem não somente para a igreja, mas para todos os seres humanos. Y por consiguiente, Consequentemente, la palabra tiene que venir a palavra tem que en el vir día postrero, no como último siempre ha dia, venido a través como sempre veio, de los diferentes tiempos. através Tenemos dos en el Antiguo diferentes Testamento tempos. que la palabra venía E temos no a los Antigo diferentes mensajeros Testamento de Dios, que a profetas de palavra Dios, vinha aos diferentes como mensageiros Moisés. de Deus, aos La profetas palabra de Deus, correspondiente como que el tiempo Moisés. vino a Moisés, y Moisés, A palavra correspondente La dio al àquele pueblo, tempo veio a Moisés, y se cumplió, e se este a deu ao materializó lo que estaba povo, e se prometido para el cumpriu, pueblo. se para aquele materializou tempo. o que estava prometido tinha para o povo naquele tempo. Así, Moisés dice el tinha Señor. o assim diz o Y Senhor. luego también la tuvo esa palabra Josué. Depois também Josué teve Luego, essa palavra. Em seguida, os Los juízes, jueces, con el terminando último nessa etapa dos término, esa juízes, etapa de los jueces, que com o fue último, Samuel, que foi que Samuel, tenía el así dice el que Señor tinha también. o assim diz o Senhor. Luego los diferentes profetas Também. tenían así. E depois, os Diz o diferentes Senhor. profetas tinham o assim diz o Por eso Senhor. Dios les decía, Por isso é que Deus lhes ve y dizia, profetiza. vai e Y di, profetiza. así dice Jehová, E assim así diz dice el o Señor. Senhor. Así Assim ha diz o sido Senhor. siempre, porque Isso tem sido sempre no hará assim. nada el Señor Jehová Porque sin o que Senhor antes revele Jeová não fará coisa sus alguma secretos a sem sus que antes siervos, revele os sus seus profetas. segredos a seus servos, Dice os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, Y por versículo 7. consiguiente, para que venga la Portanto, palabra de Dios, para que a palavra de Deus pueblo, venha ao povo, Deus Deus sempre terá tendrá um a um instrumento instrumento a al quem cual ele se se revelará, revelará, a al quem cual entregará a sua palavra le dará para que su fale palabra ao povo, para que la hable al pueblo, e isso y eso será será la voz a de voz de Dios Deus para el pueblo, para o povo, conforme a lo que Dios conforme prometió a promessa de Deus no livro de Deuteronômio, Deuteronomio no capítulo 18, 18, versos 15 al versículo 19. 15 até o versículo Ele 19. prometió que pondría su palabra Ele en la prometeu boca que colocaria del sua palavra profeta na que boca ele do profeta enviara. que ele Y enviasse. cualquiera que no E qualquer escuchara pessoa que não a escutasse a esse esse profeta, profeta, Deus Deus lhe lhe pedirá pedirá contas.
Por lo tanto, de modo que también quando Deus Deus quiere aumentar la também quer profecía, aumentar a dando más profecia, detalles dando mais detalhes acerca de cualquier a respeito tema, de qualquer tema, Deus Deus envía un envia profeta a la tierra, um profeta na terra, trae su palabra a ese Tra- profeta y la pone en su boca traz, para que él la hable al pueblo. Y así se traz sua aumenta palavra a esse profeta, la profecía a põe na sua boca para que sobre ele fale cada ao tema povo, e assim se aumenta a Escritura. profecia sobre cada tema da Escritura. Por eso encontramos a Por diferentes isso, profetas hablando vemos aos de um diferentes tema que já um profetas profeta falando de um anterior tema havia que hablado. um outro profeta Isso é anterior Deus já tinha falado. aumentando Isso a é Deus profecía, aumentando a dando profecia, más detalles dando mais acerca detalhes a respeito de la profecía da profecia que Él ha dado que ele para el pueblo. já deu para o povo. Dice Oseas capítulo 12, Oséias, verso 10, no capítulo 12, versículo 10 diz: y he hablado a los profetas y Falei aumenté aos la profetas profecía e por multipliquei a medio de los profecia. profetas, E pelo ministério dos y por medio de los profetas profetas usé propus parábolas. También en Zacarías, nos Em dice, Zacarias também, en el capítulo no 7, capítulo verso 11 al 7, 12, versículos 11 e pero 12. no quisieron escuchar, Nos antes dice, volvieron la espalda y taparon Eles, sus oídos porém, para no não oír, quiseram escutar e deram-me o ombro y rebelde, pusieron su corazón e como ensurdeceram diamante seus ouvidos para que não para no ouvissem. oír la ley Sim, ni eles las fizeram palabras seus que corações Jehová como de los pedra de ejércitos diamante, envió para que não por su ouvissem a lei espíritu nem as por palavras medio que o de los Senhor dos profetas exércitos primeros. enviara Y pelo por seu tanto, gran enojo Espírito, de parte por de Jehová intermédio de los dos ejércitos. primeiros profetas. Daí veio a Y hemos grande visto ira en do que Senhor forma Dios dos envía exércitos. su palabra a su pueblo Israel bajo el pacto Já antiguo, vimos de que forma y a Deus su envia a sua pueblo palavra ao del seu nuevo povo. pacto, que es la iglesia, Ao seu del povo Señor Israel Jesucristo, sob a o la antigo cual pacto e a le seu están povo do novo enviando pacto, diferentes que é a mensajeros igreja do Senhor Jesus entre los Cristo, gentiles, a qual como esteve enviando diferentes al apóstol mensageiros San Pablo dentre os gentios, y a otros como o apóstolo mensajeros São Paulo, en las e diferentes etapas outros de la iglesia. mensageiros nas diferentes Tuvimos etapas da igreja. El último E nós tivemos de las 7 edades, o último mensageiro das 7 eras, ou das 7 etapas da igreja, que foi o reverendo William Branham, que veio com o espírito e virtude de Elias. operando el ministerio de Elías Isto por é, cuarta ocasión. O Espírito Santo Como lo operando o operó en ministério de Elias Tisbita, pela y luego quarta operó en vez. Eliseo por Como segunda operou ocasión, em Elias o luego lo Tisbita, operó en Juan el Bautista, ese logo ministerio de em Elías, Eliseu pela segunda por vez, tercera ocasión, depois em João luego lo Batista operó pela en el terceira reverendo vez, William Branham por cuarta ocasión, operando esse ministério de y lo Elias, operará por quinta e ocasión o en otro operou hombre. pela quarta vez no reverendo William Branham, e o operará pela quinta vez em outro homem. El ministerio de Moisés E o ministério de Moisés lo também encontramos siendo operado o vemos sendo operado pelo por el Espírito Santo Santo en em Moisés, logo em Jesus, y será operado e en el día postrero no último dia será operado del día em postrero. um homem do último dia. Y eso será E isso los ministerios será de Moisés viniendo también os el ministerio de ministérios Elías y de también el Moisés ministerio de Cristo será vindo operado com o ministério de en el Elias. día postrero. Também o Manifestado ministério de Cristo será Filho do operado no homem. último dia, o Filho do Homem manifestado. y todo eso E tiene que tudo isso ocurrir terá de primeiramente na ocorrer igreja do primeiramente Senhor Jesus Cristo, na igreja do y Senhor después Jesus Cristo. pasará Depois passará pueblo hebreu. ao povo hebreu. porque la iglesia del Porque a Señor igreja Jesucristo do es la que Senhor está Jesus bajo el Cristo nuevo pacto, y É a por que está sob o consiguiente, novo pacto. es Consequentemente, la que tiene los derechos, é a igreja que tem os las direitos promesas divinas às promessas para divinas los para os creyentes crentes em Cristo, dadas dadas pelo por el Espírito Santo, tanto tanto en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento como como no Novo Testamento. no Novo Testamento.
A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que está dentro do novo pacto que Deus diz que estabeleceria com a casa de Jacó, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a que esteve recebendo bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, desde o dia de Pentecostes até este tempo. E está coberta com o sangue do novo pacto, que é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário há aproximadamente 2000 anos atrás. Por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo é que está esperando a segunda vinda de Cristo com os seus anjos para a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo, com os quais ele virá na sua vinda, e para a transformação dos que estiverem vivos. Tudo isso é para os crentes em Cristo, que são aqueles que estão dentro do novo pacto. O reverendo William Branham, falando de Moisés, disse: Moisés era aquela palavra vivente às pessoas. E, consequentemente, era a palavra encarnada em Moisés. Isso está na página 125, parágrafo 1110. E na página 124, parágrafo 1105, ele disse: por onde quer que a palavra esteja, está velada. Moisés tinha a palavra. E também na página 119, no parágrafo 1059, ele disse: agora, eu sou somente seu irmão. Eu estou seguro de que vocês entendem isso. Eu sou um homem. Ele é Deus. Mas Deus só pode trabalhar, e sempre trabalhou, e somente tem trabalhado por meio do homem. Ou seja, Deus usa o homem, usa o ser humano, usa esses mensageiros que ele envia de tempo em tempo para falar a seu povo através de seres humanos. Também no parágrafo 1036 ele disse: o principal sinal de Deus é um profeta. Agora vou falar alguns minutos a respeito disso. Eles são a palavra de Deus manifestada para essa era, e essa é a razão de que o principal sinal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou um juízo sobre a terra sem antes enviar um profeta. Isso quer dizer que quando enviou um profeta como Noé, foi porque um juízo viria depois. E ele dá a notícia do que se passará nesta terra. Algumas pessoas creem, outras não. As que não creem enfrentam o juízo que virá.
Os que creem recebem o conhecimento de como escapar do juízo que há de vir. Assim será para o tempo final, para se escapar dos juízos da grande tribulação. Cristo disse que, como foi no tempo de Noé, disse que será a vinda do Filho do Homem. E como foi nos dias de Ló, assim também será a vinda do Filho do Homem. Os que não conheceram, veio o dilúvio e os levou a todos. Estiveram ignorando o programa de Deus para aquele tempo. Não estavam escutando, atendendo e nem crendo no que Noé estava falando. Noé tinha o assim diz o Senhor. Somente os profetas têm o assim diz o Senhor. E quando o profeta é enviado a uma era, o mensageiro passa então essa mensagem para a igreja. E a igreja tem, assim diz o Senhor, como corpo místico de crentes. No parágrafo 1042 ele disse: ele está esperando que se levante um profeta em cena para manifestar a promessa que ele fez, conforme Malaquias, capítulo 4. Agora lerei aqui na página 165 do livro das citações em espanhol, o qual é bom que todos tenham, como o livro das 7 eras da igreja, também os 7 selos e as 70 semanas de Daniel. É importante que cada um os tenha, porque é o conteúdo da mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. E as demais mensagens pregadas pelo reverendo William Branham, como nos diz aqui na página 164, parágrafo 1465. Ele disse: 1465. O Filho do Homem será revelado num corpo de carne. O Filho do Homem será revelado num corpo de carne. Vocês, pessoas, igreja, exatamente como foi antes de Sodoma, e Gomorra. Um grupo foi chamado fora, o qual estava crendo na promessa de Deus. Na página 165, parágrafo 1471, disse: esse não foi Elias. Esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. E agora tivemos os Elias, abrigos de Elias, mantos de Elias, tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir, segundo Mateus, 17, ou São Lucas 17, São Lucas 17:30, que diz:
O Filho do Homem há de se revelar entre sua gente. Não um homem, Deus. Porém, ele virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. Assim vocês podem ver o que ele também disse aqui na página 22 e 23, ou nas páginas 22 e 23 do livro das citações em espanhol, no parágrafo 183, ele disse: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Irmão Branham, virá depois de um tempo? É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal aqui nesta reunião. Eu espero que o seu espírito dentro de você, que foi dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está revelando-se a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja, em sua misericórdia, nos ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. E agora ele veio em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. Riram dele, zombaram dele. E a próxima vez que ele se revele a si mesmo, será em juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e que pecaram em seu tempo de graça, em sua manifestação de graça. Ou seja, que haverá duas manifestações. Ele se revelará duas vezes. Em graça e misericórdia, ele se revelou através do reverendo William Branham. Foi o Filho do Homem. Foi a manifestação do Filho do Homem através de um profeta. A manifestação de Cristo em Espírito Santo através de um profeta, revelando-se a seu povo, a sua igreja. E lembrem-se de que quando se fala de Filho do Homem, ou Filho do Homem, está se falando de um profeta. Por esse motivo é que quando Cristo esteve na terra, ele falava do Filho do Homem. Porque ele é um profeta como Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda ou a manifestação do Filho do Homem, conforme a Escritura nos diz em São Mateus capítulo 24, versículos 34 ao 39, como também em São Lucas, no capítulo 17. Deus sempre enviou mensageiros para colocar a sua palavra neles e assim falar por meio deles a seu povo. Eles vêm com as duas consciências juntas e Deus, como disse a Jeremias, desde antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Esses são os espíritos dos profetas que Deus envia à terra. Um espírito é um corpo de outra dimensão. Um espírito de profeta é um corpo teofânico de outra dimensão.
falando em palavras mais claras, é um homem de outra dimensão, da dimensão dos anjos, que é enviado à terra para nascer num corpo de carne por meio de uma mulher, assim como foi o caso de Jesus, que tinha de nascer através de uma mulher, de uma virgem da descendência do rei Davi. Tão simples assim. Sempre que se fala de Filho do Homem, é uma promessa de uma manifestação de Deus em Espírito Santo, através de um corpo de carne, no qual Deus estará se manifestando e falando a seu povo, onde Deus colocará a sua palavra para falá-la ao povo. E essa palavra se cumprirá. E através desse instrumento, abre a escritura correspondente ao tempo em que a envia. Deus abre o coração, a mente e o entendimento das pessoas para compreenderem. Lhes dá a revelação divina do programa divino correspondente para esse tempo. Nos dias de Jesus, no capítulo 11 de São Mateus, versículos 25 ao 27, ele disse: e vou ler. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso quer dizer que obter o conhecimento, a revelação de Deus, para conhecer o programa de Deus, para o tempo em que a pessoa vive, isso depende de Deus. Depende de que Deus o revele à pessoa. Por exemplo, no caso de Pedro, quando Cristo perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Alguns diziam: uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou. Outras pessoas dizem que tu és Jeremias. Outras pessoas dizem que tu és algum dos profetas. E Cristo lhes perguntou: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O reconheceu como o profeta que Moisés disse que Deus enviaria. O reconheceu como o Messias príncipe, que seria um profeta, seria um filho de homem. Seria o Filho do Homem, um profeta. Por isso, Cristo usava o título de Filho do Homem, porque ele era um profeta. E lá na cidade de Naim, onde havia uma viúva, cujo único filho seu morreu, e quando levavam no funeral, Cristo chegou àquela cidade, deteve o féretro
teve compaixão da mãe do menino que era viúva e lhe disse: não chores. Colocou a mão sobre o féretro. Então disse ao menino: levanta-te. E ele se levantou e ele o entregou à sua mãe. E as pessoas daquele lugar tiveram grande temor e disseram: Deus visitou o seu povo, porque um grande profeta se levantou entre nós. E isso foi a visita de Deus a Israel. Essa é a forma de Deus visitar a seu povo sempre. É dentro e através de um véu de carne, falando a seu povo. San Lucas capítulo 7, verso 16. Essa história deste evento que impactou aos cidadãos da cidade de Naim está em São Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 18. Sempre que Deus promete visitar a seu povo, ele se vela em carne humana. O véu de carne não é Deus, é somente um instrumento de Deus para falar ao povo. E não há outra maneira para falar ao povo de Deus. Temos a palavra, que é o que Deus falou através dos seus diferentes instrumentos. E Deus ainda continuará falando a seu povo. Por isso é que no capítulo 11 do Apocalipse, bem como no capítulo 10, será Deus falando a seu povo do conteúdo do livro selado com 7 selos. Livro que é aberto no céu por Cristo, quando ele toma o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos, o título de propriedade da vida eterna, que Adão perdeu e que regressou à mão de Deus. E para o último dia, esse título de propriedade será tomado da mão de Deus por Cristo, trazido à terra, à raça humana, à igreja do Senhor Jesus Cristo, e então será falado o conteúdo desse título de propriedade. E Deus, para o tempo final, também terá um véu de carne, assim como ele teve um véu de carne para cada era, que foi o mensageiro de cada era. Tão simples assim. Onde a palavra estiver, estará velada em carne humana. E através de carne humana, será falada ao povo, que estará no pacto correspondente a esse tempo. E que para o nosso tempo é sob o novo pacto que Deus estabeleceu com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o seu povo, o povo do novo pacto. E depois falará a Israel. Hoje, nós vimos assim ligeiramente o que é o programa de Deus para o nosso tempo. Deus sempre fala a seu povo através de carne humana, através do mensageiro correspondente ao tempo em que as pessoas estão vivendo. Esses mensageiros têm o assim diz o Senhor,
porque lo que Dios dice a su é o pueblo que a Deus través diz a seu povo de ese velo de carne. por meio Primero desse dice véu de carne. al mensajero, Primeiramente, el mensajero fala ao lo mensageiro, dice el pueblo ungido e o siempre mensageiro depois, con sempre ungido el com o Espírito de Deus, fala ao povo. página 265 Na página del libro de los 265 do Hechos, livro del As libro de Eras las da Edades, Igreja, dice, em espanhol ele disse: como já mencionado, temos Jesús mencionado, se identifica con el mensajero Jesus se de cada identifica edad. com o mensageiro Ellos de cada reciben de él era. la revelación de la Eles palabra recebem para cada dele edad. a revelação Esta da palavra revelación de la para cada palabra era. saca del mundo a los escogidos Esta de Dios revelação da y los palavra coloca en unión completa con tira Cristo Jesús. aos Estos escolhidos de mensajeros son Deus do llamados mundo estrellas e os porque coloca brillan em como una luz completa união prestada com Cristo o Jesus. reflejada. La luz Estes mensageiros são del Hijo chamados Jesús. estrelas porque eles También son brilham llamados com uma luz estrellas porque son emprestada portadores ou de luz refletida, en la noche. a luz do Así que Filho la oscuridad Jesus. del pecado, Também ellos são traen chamados la luz estrelas de Dios porque eles são portadores a de su pueblo. luz durante a noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de O Deus sea a seu que la luz povo. de Dios en Ou cada seja, edad que a luz de Deus es em cada Cristo, el era mensajero é correspondiente Cristo a cada edad, no mensageiro correspondente resplandeciendo y a alumbrando cada era, el corazón y la mente resplandecendo e iluminando de o coração todos los creyentes e a en mente de Cristo. todos os crentes em Cristo. En la página E na página 227 del libro de las 227 Edades desse dice, mesmo livro das Eras da Igreja, ele disse: ahora siendo que cada uno de estos E sendo mensajes que es cada dirigido uma al destas mensajero mensagens humano, está dirigida ao anjo mensageiro una humano, grande sua responsabilidad, porção é uma como grande también un responsabilidade, privilegio maravilloso. como também um Estos hombres, privilégio Dios hace maravilhoso. promesas especiales, Deus faz como el caso promessas de los 12 especiais apóstoles, a estando estes sentados homens, en como 12 no caso tronos, dos 12 juzgando apóstolos, las 12 tribus de estando Israel. sentados em Luego, 12 acuérdese de tronos Pablo, a e quien julgando le as fue 12 dada tribos de una Israel. promesa especial, la promesa de presentar a Jesús, la gente, E recordem de de la Paulo, novia a de quem su foi día. dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus as pessoas da noiva do seu dia. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una novia, como una virgen Pois pura zeloso com a zelo de Cristo. Deus, Segunda de porque Corintios, os tenho capítulo desposado a 11, um verso marido 2, para Assim apresentar-vos será como com uma cada virgem mensageiro pura a Cristo. que ha permanecido Assim fiel será a la com palabra cada de su mensageiro hora y que su tenha edad. permanecido fiel à Assim será palavra da sua hora e En da el sua último era. día, Assim será no será la último misma dia. recompensa especial Será a foi mesma recompensa dada especial a que Paulo. foi dada a Paulo. Página 168, Nas páginas 169 168 e 169 do livro As Eras da Igreja, ele disse: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recordem que o Espírito fala através do mensageiro de cada era. Note que Jesus aqui, pelo Espírito, se dirige em cada era somente a uma pessoa com relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem para dizer a essa era. E aquele mensageiro é mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Assim que a mensagem é transmitida a todos. Mas mesmo que seja transmitida a todos que estão ao alcance dessa mensagem, tal mensagem é recebida individualmente, somente por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira,
cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para escutar o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação. Nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Isso quer dizer que, primeiramente, o mensageiro de cada era recebe a mensagem, depois ele a fala ao povo, e em seguida o povo escuta e recebe desse mensageiro. Segue dizendo, lhe acrescentam aqui e tiram ali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não está pura e o avivamento morre. Quanto cuidado nós devemos de ter em ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele disse, assim como Pedro também o fez. Lhes advertiu que nem ele mesmo, Paulo, podia mudar uma só palavra do que já havia dado por revelação. Ó, quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizermos o que tem sido dado a eles para as igrejas. Viram? O programa de Deus com a sua igreja é simples. Deus tem diferentes mensageiros para cada tempo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como no Novo Pacto. E para o Novo Pacto, o povo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, coberta com o sangue de Cristo, o nosso Salvador, cujo sangue é o sangue do novo pacto, do pacto eterno. Os profetas têm o assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor, os escolhidos de cada tempo o recebem. A igreja do Senhor Jesus Cristo recebe, como foi com o povo hebreu. Depois, a igreja tem o assim diz o Senhor da parte de Deus. Quando fala a mensagem correspondente ao tempo em que está vivendo, nessa etapa da igreja. Por isso diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos dice em Apocalipse capítulo 22. E no capítulo 22 do Apocalipse, verso 16 al 17 diz, nos versículos 16 e 17 nos diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, observem, o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo, falando por meio do mensageiro de cada era, a sua igreja. Fala a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois a igreja tem a mesma mensagem que Deus deu por meio do mensageiro. E então o Espírito Santo, através do mensageiro e da igreja, diz a mesma coisa. Pois dizem, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Cristo em Espírito Santo, levando a mensagem através do mensageiro. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, levando a mensagem para a salvação e vida eterna dos que escutam e que venham a tomar da água da vida gratuitamente para receberem a salvação e a vida eterna. Se tiver alguém aqui que ainda não recebeu Cristo
e cuja fé de Cristo nasceu em sua alma, pode vir a Cristo para tomar da água da vida eterna, como Cristo nos ensinou em São João, no capítulo 7, nos versículos 37 ao 39, quando Cristo disse, lá na festa dos tabernáculos, no último e grande dia dessa festa, capítulo 7, verso 37 al 39 de ele San disse, Juan, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esse convite está feito para toda pessoa que queira viver eternamente. Portanto, quem queira tomar da água da vida eterna. E também no capítulo 21 do Apocalipse, do versículo 5 em diante, ele nos diz, e ele que estava sentado no trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles. E aquele que está sentado no trono disse, eis aqui que faço novas todas as coisas. E me disse, escreve, porque estas são palavras fiéis e verdadeiras. E disse-me mais, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Cristo nos dá a água da vida eterna, o seu Espírito Santo. Quando nós temos sede espiritual e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, é a vida eterna que Ele nos dá. E Ele nos faz filhos e filhas de Deus, por intermédio do novo nascimento, com o qual e pelo qual nós nascemos no reino de Cristo, no reino de Deus. Foi por isso que Cristo disse, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É importante nascermos de novo, como Cristo falou com Nicodemos. Na verdade, eu te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade de obtermos a vida eterna enquanto estamos vivendo nesta terra, porque aquele que deixe passar essa oportunidade e que morra sem ter recebido Cristo como Salvador, não terá esperança de viver eternamente. Mas a pessoa que morra tendo recebido Cristo como seu Salvador, ela sabe que irá viver no paraíso. Depois voltará com Cristo à terra para receber o seu corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo jovem e glorificado que Cristo tem, para depois com ele ir à ceia das bodas do Cordeiro. E se a sua vinda ocorrer e a ressurreição dos mortos em Cristo, enquanto estivermos aqui, então nós seremos transformados para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso corresponde à terceira etapa, que será manifestada
na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o poder de Cristo será manifestado e nos dará fé para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Os profetas têm o assim diz o Senhor. E quando eles aparecem na terra, eles são o sinal da parte de Deus para o povo. A presença de Noé na terra foi o sinal de que o tempo do mundo antediluviano tinha chegado ao seu final. E assim sucessivamente. Podemos ver que a presença de um profeta na terra é o sinal da parte de Deus. A presença de Jesus Cristo há 2000 anos atrás era o sinal de que uma nova dispensação estava se entrelaçando com a dispensação da lei. E de que o tempo do pacto antigo estava chegando ao seu fim. E um novo pacto seria estabelecido. E o sangue do novo pacto não seria sangue de animais, mas o sangue de Jesus Cristo. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isto nesses momentos. Nós estaremos orando por você para que Cristo lhe receba, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. Para isso, você já pode passar à frente, chegar até aqui na frente, e nós estaremos orando por você. E vocês que estão em outras nações, vocês também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo lhes dê a vida eterna. Lembrem-se do que Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10. Versículos 27 ao 30. E vocês também que estão nos demais países podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes assegure, lhes garanta a vida eterna no seu reino e lhes abençoe grandemente com a bênção da primogenitura. As crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo as receba no seu reino. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo, com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com essas pessoas que hoje estão Te recebendo como Salvador, tanto aqui como em outros países, porque Tu lhes falaste no coração e a Tua fé nasceu no coração delas. E agora estão Te confessando como seu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que Tu as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito de um Salvador.
Senhor, eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino. Eu quero viver eternamente. Faça da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês agora me perguntarão, quando podem me batizar? Porque a fé de Cristo nasceu em meu coração, e ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E você me dirá, eu criei com todo o meu coração, com toda a minha alma. E porquanto vocês creram de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. Tanto vocês que estão aqui presentes, quanto os que estão em outras nações, recebendo Cristo como Salvador. Todos podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Cristo, o nosso Salvador. Vou deixar com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez. E deixarei em cada país, em cada nação, o ministro correspondente, para que lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador, e nós nos veremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. E estarei de novo com vocês no próximo domingo. Aqui deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez. E em cada país, o ministro correspondente.